João empurrou a porta da casa antiga em Lisboa com o coração acelerado, as malas caindo no chão de azulejos rachados enquanto ouvia risadas vindas da cozinha. Ele havia terminado com Miguel há apenas 2 semanas, fugindo para o Porto em busca de paz, mas agora, ao voltar para o lar da família, via o ex-namorado sentado à mesa, de mãos dadas com Pedro, seu irmão mais velho. O choque o paralisou. Pedro, o filho perfeito, o advogado bem-sucedido que sempre negou qualquer atração por homens, agora olhava para ele com olhos culpados, e Miguel sorria como se nada tivesse mudado. João sentiu o mundo girar. Ele havia deixado tudo para trás, o apartamento compartilhado, os amigos comuns, até o emprego na agência de turismo, só para escapar da dor da traição que Miguel havia confessado, uma aventura passageira, dissera ele. Mas isso... seu próprio irmão. Ele cambaleou para trás, o ar rarefeito no corredor estreito da casa de infância, onde as paredes ainda ecoavam as brigas familiares sobre tradição e honra. O que diabos está acontecendo aqui? Gritou João, a voz ecoando como um tiro. Pedro se levantou devagar, o rosto corado de vergonha misturada com desafio. João, eu ia-te contar. Sente-se, por favor. Mas João não sentou. Ele avançou, os punhos cerrados, ignorando a mãe que surgia da sala ao lado, os olhos arregalados de confusão. Dona Maria, viúva há 10 anos, sempre havia sido o pilar da família, impondo regras rígidas sobre o que era aceitável na sociedade portuguesa conservadora. Ela não sabia sobre João e Miguel, ninguém sabia, exceto Pedro, que agora parecia ter roubado o segredo e o transformado em algo pior. A cozinha cheirava a bacalhau assado, o jantar que Pedro preparava como se fosse um dia normal. Miguel, com seu sorriso charmoso que outrora conquistara João, tentou intervir. Foi um erro, mas aconteceu. Eu e Pedro. Nós nos conectamos quando você foi embora. João riu amargamente, o som cortante como vidro quebrado. Conectamos. Ele se lembrava das noites em que confidenciara a Pedro sobre sua sexualidade, aos 18 anos, chorando no quarto compartilhado, e Pedro o acalmara, jurando sigilo e apoio. Agora, esse apoio virara isso, uma aliança contra ele. Ele saiu correndo para o quintal, o ar fresco da noite lisboeta batendo em seu rosto. As luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes à sua dor. Como Pedro podia fazer isso? Seu irmão, que sempre fora o protetor, o que lutava contra os bullies na escola quando João era zoado por ser diferente. Mas agora, aos 28 anos, João via a verdade. Pedro havia reprimido seus próprios desejos por anos, moldado pela pressão da mãe para ser o homem da casa, casar com uma boa moça e perpetuar o nome da família. E Miguel, o traidor, encontrara nele uma brecha. De volta à casa, a discussão explodiu. Dona Maria exigia explicações, sua voz tremendo. Vocês dois. Com homens. Isso é pecado, João. E você, Pedro, o que dirão os vizinhos? João sentiu a faca girar no peito. Ele havia escondido sua orientação por medo exatamente disso, o julgamento da sociedade, a Igreja Católica que ainda influenciava tanto em Portugal, as famílias tradicionais que viam o amor gay como uma ameaça. Mas Pedro, sempre o estratégico, defendeu-se. Mãe, isso não é escolha. Eu amo Miguel agora. Amo. João pensou, o ciúme misturando-se à raiva. Ele havia amado Miguel por 3 anos, construindo uma vida secreta em Lisboa, longe dos olhares. A noite se arrastou em acusações. João confrontou Miguel no quarto de hóspedes, onde o ex arrumava suas coisas. Você planejou isso. Usou minha família contra mim. Miguel negou, lágrimas nos olhos, mas João via a mentira. Ele se lembrava das brigas recentes, quando Miguel reclamava da vida escondida, querendo mais visibilidade, mais aceitação. Pedro, com sua carreira estável, oferecia isso. João saiu batendo a porta, dormindo no sofá, o sono interrompido por pesadelos de rejeição. No dia seguinte, a tensão escalou. Pedro tentou uma conversa privada no café da esquina, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao amargo da traição. Eu não queria te machucar, irmão. Mas quando você foi embora, Miguel veio aqui chorando, e uma coisa levou à outra. João ouviu, mas as palavras soavam vazias. Ele pensou nas escolhas que fizera, esconder o relacionamento para proteger a família, sacrificar promoções no trabalho por medo de outing. Agora, tudo ruía.
Você traiu nossa confiança, disse João. Pedro baixou a cabeça, sabendo que o preço seria alto. A família se reuniu à noite. Dona Maria, após horas de oração na igreja local, anunciou: ninguém sai dessa casa até resolvermos isso. Somos uma família. Mas João via as rachaduras. A mãe, criada em uma era de ditadura salazarista, via a homossexualidade como fraqueza. Ele debateu internamente: confrontar tudo ou fugir novamente. A escolha o consumia, enquanto Miguel observava, o catalisador da destruição. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncios pesados e discussões acaloradas. João decidiu ficar, não por reconciliação, mas para entender como sua vida desmoronara tão rápido. Ele trabalhava remotamente da casa, respondendo e-mails sobre roteiros turísticos para o Alentejo, mas sua mente vagava para memórias de Miguel, os passeios pelo Tejo, as noites em Barro Alto, onde se sentiam livres entre a multidão. Agora, ver Miguel e Pedro trocando olhares discretos o enojava. Uma tarde, enquanto Dona Maria ia ao mercado, João confrontou Pedro no jardim. Como você pôde? Eu confiei em você mais que em ninguém. Pedro, fumando um cigarro escondido, hábito que a mãe odiava, respondeu com honestidade brutal: eu vivi uma mentira por anos, João. Casei com Sofia aos 25 só para agradar a mãe, mas o divórcio me libertou. Quando Miguel apareceu, vi uma chance de ser eu mesmo. João lembrou do casamento de Pedro, uma festa grandiosa em Sintra, onde ele fora padrinho, escondendo sua inveja da normalidade. Mas agora, via o custo: Pedro sacrificar a sua identidade pela aprovação familiar. Miguel tentou se aproximar, deixando um bilhete no quarto de João: podemos falar. Eu errei, mas amo vocês dois de formas diferentes. João amassou o papel, a raiva fervendo. Ele saiu para caminhar pelas ruas íngremes de Alfama, o fado e quando de uma janela, canções de perda que espelhavam sua alma. Portugal mudara desde a legalização do casamento gay em 2010, mas em famílias como a dele, o estigma persistia. Amigos gays contavam histórias de rejeição, e João temia ser o próximo. De volta, a mãe o encurralou na cozinha. Você trouxe isso para nossa casa, João. Porque não pode ser como Pedro era antes. Ele explodiu: Pedro nunca foi hetero, mãe. Ele mentiu para você tanto quanto eu. Dona Maria chorou, invocando o pai falecido: seu pai rodaria no túmulo. João sentiu a culpa, mas também a liberação. Pela primeira vez, admitia abertamente sua orientação, pagando o preço da honestidade. Pedro, ouvindo, interveio, defendendo João. Mãe, pare de culpar. Somos seus filhos. Mas a discussão virou caos quando Miguel entrou, tentando mediar. Isso é sobre nós três agora. João empurrou: não há nós três. Você nos usou. A briga física quase eclodiu, parando apenas com os gritos da mãe. Naquela noite, João ligou para uma amiga, Rita, confidenciando tudo. Estou perdido, disse ele. Rita, ativista LGBT em Lisboa, aconselhou: confronte a sociedade, não fuja. No trabalho, João errou um prazo, o chefe reclamando por e-mail. A distração custava caro, mas ele via além, sua vida secreta o impedia de crescer. Pedro, por outro lado, parecia florescendo, convidando Miguel para jantares com colegas, testando águas sociais. João invejava isso, mas odiava a traição. Uma noite, sozinho, ele chorou, questionando suas escolhas: por que escondeu tanto? O preço da conformidade o corroía. A tensão culminou em uma reunião familiar forçada. Dona Maria, após consultar o padre local, propôs: vamos fingir que nada aconteceu. Miguel vai embora. Mas Pedro recusou: não vivo mais mentiras. João, dividido, apoiou o irmão pela primeira vez: ele tem razão, mãe. Mas o que isso custa a mim? A pergunta pairava, enquanto Miguel observava, o vilão relutante. Semanas se passaram, e a casa virou um campo minado. João evitava todos, saindo cedo para caminhadas pelo Parque Eduardo VII, onde refletia sobre sua identidade. Ele se inscrevera em um grupo de apoio LGBT online, lendo histórias semelhantes: irmãos rivais por amor, famílias despedaçadas por segredos. Uma postagem sobre traição familiar o fez questionar: era Pedro o traidor, ou o sistema que os forçava a competir?
Miguel tentou reconciliação, convidando João para um café encheado. Eu não planejei isso. Após nossa briga, Pedro me consolou. João ouviu, mas via manipulação. Você pulou de um irmão para o outro. Que tipo de amor é esse? Miguel admitiu, medo. Medo de ficar sozinho em uma sociedade que ainda nos julga. João pensou nos olhares tortos em eventos públicos, nas leis progressistas que não mudavam corações conservadores. De volta, Pedro confidenciou, estou pensando em contar no trabalho. João riu sarcasticamente, boa sorte. Lembra do tio Manuel, expulso da família por ser gay? Pedro assentiu, o medo evidente. Mas ele prosseguiu, marcando uma reunião com o chefe. O resultado, apoio superficial, mas sussurros nos corredores. Pedro pagou com isolamento social, amigos se afastando. Valeu a pena? Perguntou João. Pedro, sim, pela liberdade. Dona Maria, em crise, visitou parentes em Coimbra, voltando com ultimatos, escolham, família ou isso. João, furioso, defendeu, isso sou eu, mãe. Ela chorou, revelando seu próprio segredo, seu pai tinha um primo gay, e a família o renegou. Temo por vocês. João viu a raiz, gerações de repressão. Ele decidiu agir, convidando Rita para jantar em casa, apresentando-a como aliada. A noite foi tensa. Rita debateu com Dona Maria sobre direitos LGBT em Portugal, citando progressos como a adoção gay. Miguel e Pedro observavam, desconfortáveis. João sentiu empoderamento, mas o custo veio. A mãe se retirou, magoada. Depois, Pedro agradeceu, você me inspirou. Mas João retrucou, você me traiu primeiro. Uma traição maior surgiu quando João descobriu e-mails. Miguel planejava mudar para a Espanha com Pedro, deixando-o sozinho com a mãe. A raiva explodiu em uma briga, vocês me abandonam. Pedro negou, é para recomeçar. João sentiu o abandono profundo, questionando lealdade familiar. O confronto final na família veio em uma viagem forçada a Fátima, santuário católico, ideia de Dona Maria para curar as feridas. No carro, o silêncio era ensurdecedor. João olhava a paisagem, pensando em fugas. Em Fátima, enquanto a mãe rezava, ele e Pedro caminharam. Por que Miguel? Perguntou João. Pedro, ele me viu como eu sou, sem julgamentos. João entendeu, sua relação com Miguel era cheia de segredos, enquanto Pedro oferecia abertura. Miguel, juntando-se, propôs, podemos ser amigos. João recusou, mas internamente debatia. De volta a Lisboa, ele tomou uma decisão, sair de casa, alugar um quarto em Belém. O anúncio chocou todos. Dona Maria implorou, não me abandone. Pedro, fique, resolvemos. Mas João via o preço, ficar significava perdoar traições. No novo lar, João reconstruiu, novo emprego em uma agência inclusiva, amigos gays. Mas a solidão o consumia, sonhando com reconciliações. Uma ligação de Pedro, mãe está doente de tristeza. João voltou, encontrando-a frágil. Perdoo vocês, disse ela, mas não entendo. João chorou, o peso da aceitação parcial. Miguel partiu sozinho, rompendo com Pedro. Não aguento mais drama, disse. Pedro, devastado, culpou João, sua rigidez nos destruiu. João retrucou, sua traição começou tudo. A fratura familiar aprofundou, com custos emocionais altos. Meses depois, João florescia profissionalmente, promovido por sua honestidade. Mas socialmente, enfrentava preconceitos, um dado cancelado ao saber de sua história. Ele se juntou a protestos LGBT em Lisboa, encontrando propósito. Pedro, sozinho, lutava com depressão, perdendo clientes por outing. Dona Maria, em terapia sugerida por João, começava a mudar, lendo livros sobre orientação sexual. Uma visita surpresa, quer entender. João compartilhou histórias, o preço da vulnerabilidade pagando em conexão. Um reencontro com Miguel em um bar, sinto falta de você. João, tentado, recusou, você nos custou muito. Miguel admitiu erros, mas João via crescimento próprio. Pedro procurou reconciliação, irmão, perdoe-me.
João debateu, perdoar ou cortar. Escolheu diálogo, mas com limites. A família se reunia aos poucos, cicatrizes visíveis. O clímax veio a uma festa de aniversário de Dona Maria. Todos presentes, tensões latentes. Pedro anunciou, vou-me assumir publicamente. João apoiou, mas questionou, e o custo? Pedro, vale pela verdade. Miguel apareceu, convidado por Pedro, reacendendo chamas. João confrontou, por que voltar? Miguel, para corrigir erros. A noite virou confissões, traições reveladas, danos admitidos. João, no final, escolheu perdoar parcialmente, mas priorizar si mesmo. A família, mudada, via o preço das escolhas, perda de confiança, mas ganho em autenticidade. Foi certo João priorizar sua dor sobre a unidade familiar, ou o perdão incondicional seria o caminho moral?